Você tem certeza que está no lugar certo? A pergunta veio carregada de veneno, enquanto Beatriz segurava o envelope de dinheiro dentro da bolsa surrada, tentando em vão achar coragem para ignorar o olhar da gerente. Viviane ajeitou o tailleur vermelho, postura ereta, voz firme. Senhora, essa é uma boutique de alto padrão. E naquele instante, entre prateleiras reluzentes de couro e vidros polidos, o clima pesou tanto que até as fachadas de outras lojas pareciam distantes, quase irreais. Camila e Patrícia cochicharam próximo aos expositores, os saltos tilintando no porcelanato. Riram, lançando olhares de cima a baixo, analisando cada costura puída do casaco de Beatriz, como quem avalia uma peça defeituosa. A mulher não se moveu. Respirou fundo, tentando controlar o tremor das mãos, enquanto sentia a própria dignidade escorregar entre os dedos junto com cada suspiro abafado. Procura algo, senhora. Viviane persistiu, sorriso amarelado. Beatriz hesitou, buscou apoio na lembrança da filha. Queria ver aquela bolsa azul marinho. É presente para alguém especial. A gerente franziu o rosto em desprezo disfarçado. Gesticulou para Camila, que se virou com ar de deboche, respondendo baixa. Presentear quem, costureira? Sentiu os olhos do segurança, Sr. Eduardo, observando da entrada. Postura rígida, expressão neutra, mas o senho carregado de desconforto genuíno. Beatriz caminhou 3 passos, aproximando-se do expositor mais caro, ignorando o instinto de voltar atrás. As vozes atrás dela cresceram. Será que ela já entrou em alguma loja assim na vida? E o silêncio absoluto das outras pessoas virou prova do julgamento coletivo. Ela levou a mão até a bolsa azul. Antes que pudesse tocá-la, Viviane interceptou com dedos rápidos. Essa peça é reservada, só para clientes VIP, senhora. Beatriz recuou, os ombros encolhendo como se carregassem mais peso do que deveria ser possível carregar. Eu só queria saber o preço, insistiu, voz baixa, mas firme. Camila e Patrícia riram mais alto, Patrícia dizendo, talvez seja melhor procurar algo mais acessível. O ambiente da loja se resumia em olhares, os olhares que atravessam, ferem, sentenciam sem precisar de palavras. Júlia, funcionária mais jovem, fingia arrumar vitrines, revezando a atenção entre o constrangimento e a vontade de pedir desculpa. A gente tem peças mais em conta na loja do shopping popular, sugeriu Viviane, sublinhando cada palavra com desprezo elegante. Beatriz apertou o envelope de dinheiro, sentindo o suor frio molhando as notas. Senhora, lamentamos, mas não temos esse modelo disponível para venda hoje, concluiu Viviane com tom definitivo. Beatriz não acreditou. Viu o modelo, soube reconhecer o próprio desejo estampado no vitral de luxo. Mas está ali, apontou esperançosa. Viviane sustentou o olhar, desafiando qualquer brecha de esperança. Sr. Eduardo fez menção de se mexer, mas manteve o posto. Regras são regras, até quando cortam por dentro. As clientes testemunhas pararam brevemente, desviaram olhos, algumas cobriram a boca, outras digitavam mensagens rápidas no celular, como se precisassem registrar a cena. Beatriz enfrentava um tipo de sentença que não saía da boca dos julgadores, mas sim do ambiente inteiro, que pulsava desigualdade e desprezo com força absoluta. Uma frase, um olhar, uma risada, tudo virou peso. Viviane fez sinal para o segurança. Sr. Eduardo, poderia acompanhar a senhora até a saída, por favor? O silêncio da loja explodiu em sussurros. Beatriz congelou. Sentiu a humilhação perfurar de dentro para fora. Por que tantas pessoas se acham no direito de julgar sem saber nada? Ela olhou para o envelope, para a vitrine, para a própria imagem no reflexo. Mãos tremendo, olhar vacilante, vontade de sumir tão grande quanto o amor que a trouxe até ali. A porta se abriu. O mundo lá fora parecia outro planeta, mas ali, entre vitrines e risadas abafadas, tudo que Beatriz queria era ser invisível naquele minuto.
Como alguém pode julgar tanto sem conhecer nada? Pensou. E ainda assim, uma decisão silenciosa nascia por trás do medo. Aquele dia, ela não sairia dali derrotada. A humilhação era absoluta, mas a história de Beatriz estava apenas começando. 3 meses antes, Beatriz acordava às 5 da manhã, todos os dias, sem exceção. O despertador tocava no quarto pequeno, apertado, mas arrumado com capricho. Cortinas de chitão lavadas semanalmente, cheiro de café coado enchendo os cômodos. Ela preparava a marmita, verificava o uniforme limpo pendurado na cadeira e saía antes do sol nascer completamente, pegando 2 ônibus até o primeiro trabalho do dia. "Bom dia, dona Beatriz!" A vizinha cumprimentava da janela e ela respondia com um sorriso genuíno, aquele tipo de sorriso que carrega cansaço, mas não desiste. Trabalhava como diarista em 3 casas durante a semana. Segunda e quarta na casa da doutora. Fernanda, terça e sexta na residência do casal de advogados. Sábado na cobertura do empresário que nunca estava presente. Cada centavo guardado ia direto para o pote de vidro escondido no armário, longe de qualquer olhar curioso, acumulando devagar, mas com propósito firme. "Mãe, um dia você vai poder descansar", Larissa dizia nas ligações semanais, voz preocupada atravessando a distância. Beatriz ria baixo, limpando o fogão de uma das patroas, enquanto segurava o celular entre o ombro e a orelha. "Descanso quando eu morrer, filha. Agora é hora de viver." E era verdade, porque viver, para Beatriz, sempre significou trabalhar, cuidar, amar através do suor e das mãos calejadas que nunca pararam de se mover. Houve um tempo, não tão distante assim, em que tudo parecia possível. Larissa tinha 17 anos. Acabara de passar no vestibular para administração. Faculdade particular, mensalidade cara, sonho imenso. Beatriz vendia salgados nos fins de semana, aceitava horas extras, catava latinhas no caminho de volta para casa. "Você vai estudar, vai ter diploma, vai ser alguém na vida", repetia como mantra. E Larissa ouvia com os olhos brilhando, sabendo que cada sacrifício da mãe era amor traduzido em ação. "Mãe, você é a mulher mais forte que eu conheço", Larissa sussurrava naquelas noites em que dividiam o sofá-cama, assistindo novela velha na TV de tubo. Beatriz afagava o cabelo da filha, sorrindo cansada. "Forte a gente precisa ser, meu amor. O mundo não facilita para quem é como a gente." E Larissa entendia. Entendia cada palavra não dita, cada conta paga no sacrifício, cada sonho adiado para que o dela pudesse acontecer. Os anos passaram e Larissa se formou. Conseguiu estágio, depois emprego fixo, depois promovida e de repente estava abrindo a própria empresa. Beatriz acompanhou cada etapa de longe, orgulhosa, mas sempre recusando ajuda financeira. "Eu me viro, filha. Você cuida da sua vida que eu cuido da minha." Mas, no fundo, guardava cada real pensando no dia em que poderia dar algo especial para aquela menina que virou mulher, que virou empresária, que virou tudo que Beatriz sonhou e mais. O aniversário de 35 anos de Larissa se aproximava e, pela primeira vez em décadas, Beatriz decidiu fazer algo diferente. Não queria dar apenas carinho ou bolo caseiro. Queria mostrar que, mesmo sendo diarista, mesmo tendo pouco, ela podia oferecer algo digno. Juntou coragem, pegou o envelope com as economias e caminhou até aquela loja de luxo no shopping que sempre via de longe, mas nunca ousara entrar. "Ela merece. E eu mereço poder dar isso a ela", pensou, respirando fundo antes de empurrar a porta de vidro. Mal sabia que aquela decisão, nascida do amor mais puro, se transformaria no dia mais doloroso e transformador da sua vida. A loja brilhava como vitrine de revista, lustres de cristal derramando luz dourada sobre prateleiras de mogno, o cheiro de couro legítimo misturado com perfume francês importado.
Beatriz deu 3 passos tímidos, os tênis gastos fazendo barulho diferente do tilintar elegante dos saltos que ecoavam ao redor. E seus olhos encontraram exatamente o que procurava. Uma bolsa azul marinho, alças douradas, discreta mas sofisticada, exposta no centro da vitrine principal como joia rara. Ela estendeu a mão devagar, quase tocando o couro macio, quando Viviane surgiu ao lado com um sorriso profissional que não alcançava os olhos. "Deixe que eu pego para a senhora", disse, mas o tom carregava algo além de educação. Carregava controle, desconfiança, a mensagem silenciosa de que aquelas mãos não deveriam tocar produtos tão valiosos. Beatriz recuou instintivamente, sentindo o calor subir pelo pescoço, enquanto Viviane pegava a bolsa com cuidado exagerado, como se protegesse algo sagrado de mãos profanas. "É linda", Beatriz murmurou, observando cada detalhe. O fecho discreto, o forro interno impecável, exatamente o tipo de presente que Larissa merecia. "Quanto custa?" A pergunta saiu baixa, quase envergonhada, e Viviane hesitou por segundos que pareceram eternos antes de responder. "São 45 mil reais, senhora. É uma peça de valor considerável." O peso da palavra considerável caiu como pedra, sublinhando a dúvida implícita. Será que essa mulher tem ideia do que está perguntando? Beatriz abriu a bolsa surrada, tirou o envelope amarelado e mostrou as notas amassadas organizadas com cuidado obsessivo. Cada cédula ali representava horas de trabalho, mãos na água com sabão, joelhos no chão encerado. "Eu tenho o dinheiro. Juntei durante meses." Viviane olhou para o envelope com expressão difícil de decifrar, algo entre surpresa e desdém, enquanto Camila e Patrícia, que examinavam lenços de seda próximas, trocaram olhares e riram baixo, risada abafada atrás de mãos perfeitamente manicuradas, mas alta o suficiente para Beatriz ouvir cada nota de escárnio. "Querida", Camila se aproximou com passos calculados, perfume caro invadindo o espaço. "Essa bolsa custa mais que um carro popular." "Tem certeza que é o que você procura?" Patrícia complementou, ajeitando os óculos de sol presos nos cabelos loiros. "Talvez você prefira algo mais acessível. Tem uma loja ótima no shopping popular, 2 estações de metrô daqui." As palavras vieram embrulhadas em falsa gentileza, mas cada sílaba cortava. E Beatriz sentiu a humilhação crescer como onda prestes a afogar. Júlia, a funcionária jovem de cabelos presos em coque apertado, organizava pulseiras na vitrine lateral, olhando de soslaio, desconforto evidente na postura rígida. Queria dizer algo, fazer algo, mas o medo de contrariar Viviane mantinha-a paralisada, presa entre empatia e necessidade de manter o emprego. Sr. Eduardo permanecia na entrada, braços cruzados, maxilar tenso, observando tudo com expressão fechada, que revelava conflito interno silencioso. Beatriz ergueu o queixo, voz firme, apesar do tremor nas mãos. "Eu sei o valor. Juntei exatamente o necessário. Gostaria de comprar." Viviane suspirou, olhou para a bolsa, depois para Beatriz, e finalmente disse com paciência forçada: "Vou verificar no sistema se ainda temos disponível para venda." Caminhou até o balcão com a bolsa, digitou algo no computador com lentidão proposital, fazendo Beatriz esperar em pé, observada pelas outras clientes como animal em zoológico. Curiosidade mórbida misturada com julgamento instantâneo. 5 minutos se arrastaram. Camila fotografou discretamente outras bolsas, mostrando para Patrícia com comentários sussurrados que incluíam olhares na direção de Beatriz, implicando que ela não pertencia àquele ambiente, que sua presença era invasão, violação das regras não escritas que separavam mundos. Uma cliente mais velha passou, desviou o caminho ao notar a tensão, preferindo examinar produtos do outro lado da loja. Ninguém queria se envolver. Todos escolhiam o conforto da neutralidade covarde. Viviane voltou com a expressão de quem carrega má notícia ensaiada.
Infelizmente, não temos mais essa peça no estoque disponível. Beatriz piscou. Confusa, apontou para a vitrine. Mas está ali exposta. Viviane seguiu o gesto, sustentou o olhar sem piscar. Aquela é peça de mostruário, senhora, reservada para clientes VIP da nossa lista exclusiva. As palavras saíram mecânicas, polidas pela repetição, e Beatriz sentiu o chão desaparecer sob os pés. Não era sobre estoque, nunca foi sobre estoque. Posso falar com o gerente geral? Tentou, voz quebrando nas bordas. Viviane endireitou a postura, sorriso profissional transformado em máscara de autoridade. Eu sou a gerente, senhora, e minha decisão é final. Silêncio pesado tomou conta da loja. Até o ar-condicionado parecia ter parado de funcionar, deixando apenas o peso sufocante da rejeição pública. Júlia largou as pulseiras e foi para o fundo, incapaz de testemunhar mais, e Sr. Eduardo mudou o peso de perna, desconforto escrito em cada músculo tenso. Beatriz olhou para o envelope nas próprias mãos, sentindo cada nota amassada como lembrança de fracasso iminente. Pensamentos invadiram sem piedade. Talvez elas tenham razão. Quem eu penso que sou, entrando num lugar desses? Memórias antigas ressurgiram. Outras vezes em que foi julgada pela roupa simples, pelo sotaque marcado, pela cor da pele que sempre pareceu incomodar mais do que deveria. Larissa não precisa de presente caro, ela precisa de mim presente, só isso. O medo sussurrava venenoso. E se eu insistir e passar mais vergonha? E se alguém filmar, espalhar, transformar minha dignidade em piada viral? Observou o próprio reflexo na vitrine espelhada. Roupas simples, limpas mas desbotadas, mãos calejadas que contavam história de décadas, limpando casas alheias, e por um momento quase acreditou no julgamento delas. Camila e Patrícia agora comentavam alto demais, sem nem tentar disfarçar. Sempre tem gente querendo aparecer onde não pode. E Patrícia completou. É constrangedor para todo mundo. A humilhação se multiplicava, ecoava, crescia como criatura viva alimentada pelos olhares e sussurros. Mas então algo mudou. Beatriz lembrou das palavras de Larissa, anos atrás, quando enfrentou discriminação na faculdade. Mãe, você me ensinou a nunca baixar a cabeça. Quem baixa a cabeça aceita que está errado, e a gente não está. A voz da filha ecoou mais forte que o medo. E Beatriz respirou fundo, endireitou os ombros que carregavam o peso de 2 vidas. Não vou sair daqui humilhada sem ao menos tentar. Mereço respeito, não importa o que visto ou quanto ganho. Olhou diretamente para Viviane, voz trêmula, mas determinada. Então vou esperar aqui até que alguém possa me atender adequadamente. O desafio pairou no ar, inesperado, quebrando o roteiro previsto. Viviane perdeu o sorriso, irritação genuína substituindo a máscara profissional. A senhora está atrapalhando outras clientes. Preciso pedir que se retire. Beatriz plantou os pés no chão, segurando o envelope como escudo. Não estou atrapalhando ninguém. Só quero comprar uma bolsa. A tensão atingiu ponto crítico. Viviane gesticulou para Sr. Eduardo e o olhar dela disse tudo sem precisar de palavras. O segurança se aproximou devagar, cada passo pesado de relutância, enquanto todos os olhos da loja convergiam para Beatriz, transformando-a em espetáculo involuntário. Ela estava decidida a ficar, mas completamente vulnerável, exposta, sozinha contra um sistema inteiro desenhado para mantê-la do lado de fora. E foi naquele momento, no auge da humilhação, que o destino decidiu intervir de forma que ninguém ali poderia imaginar. Senhor, Eduardo, poderia acompanhar a senhora até a saída, por favor? A voz de Viviane saiu suave, como veneno em xícara de chá. E o silêncio que se seguiu foi tão absoluto que o tilintar de um copo caindo em alguma mesa distante do shopping ecoou como trovão.
Beatriz congelou, não acreditando que tinha chegado a esse ponto. Não ser apenas ignorada, mas removida fisicamente como se fosse intrusa, criminosa, ameaça. Senhor. Eduardo caminhou em sua direção com passos hesitantes, rosto carregado de constrangimento genuíno, e quando alcançou Beatriz, sussurrou baixo. Sinto muito, senhora. Preciso fazer meu trabalho. Mas havia algo em seus olhos. Remorso, incômodo, a culpa de quem sabe que está errado, mas segue ordens. Beatriz viu todos os outros clientes virarem para observar. Conversas interrompidas, compras esquecidas, o foco coletivo transformando a cena em espetáculo público de humilhação pura. Camila, rápida como cobra, levantou o celular discretamente. Câmera ativa, gravando, criando evidência digital do que considerava momento cômico. Patrícia apontou para Beatriz com sobrancelha erguida, sussurrando comentários que as risadas abafadas confirmavam. Você viu as notas dela? Tudo amassado, deve ter catado do chão. A frase foi como estocada, transformando a rejeição comercial em ataque pessoal, sugerindo que Beatriz não apenas era pobre, mas suja, indigna, coletora de lixo disfarçada de cliente. Júlia, a funcionária jovem, simplesmente desapareceu para o fundo da loja. Não conseguia mais testemunhar aquilo, preferindo qualquer tarefa invisível ao constrangimento de ver uma mulher que claramente merecia respeito sendo expulsa como indesejada. Viviane voltou sua atenção para outras clientes, ajustando displays com movimentos deliberadamente confiantes, como se nada incomum houvesse acontecido. Como se Beatriz já tivesse desaparecido do mundo real e passasse a existir apenas na humilhação coletiva que pairava no ar denso. Beatriz caminhou em direção à porta, pernas pesadas como chumbo, cada passo uma camada adicional de dor que não era física, mas cortava mais fundo que qualquer ferida visível. O envelope com as economias de meses inteiros permanecia na mão. Testemunha silenciosa do fracasso, do julgamento vencedor, da ordem social reafirmada. Havia pessoas que podiam e pessoas que não podiam, e Beatriz, claramente, estava no segundo grupo. Na porta, tropeçou levemente, nervos, constrangimento, pernas que não obedeciam, e atrás dela, as risadas se intensificaram. Você viu? Camila exclamou para Patrícia. Ela não sabe nem andar direito nesse lugar. A humilhação se multiplicava, se regenerava, crescia organicamente, porque havia público alimentando-a com risadas, com olhares, com a validação silenciosa de quem escolhe não intervir. Sr. Eduardo abriu a porta para ela com um gesto que tentava ser compassivo, mas saía apenas como final de sentença. Sinto muito mesmo, senhora, repetiu. E Beatriz viu nele o constrangimento de alguém preso entre consciência moral e necessidade profissional. Ele queria ajudar, queria dizer algo, mas o sistema era maior que ele, e ambos sabiam disso. Outros clientes que testemunhavam tudo desviavam olhares, voltavam às suas compras, escolhiam a segurança da indiferença. Ninguém queria se envolver, ninguém queria ser o próximo alvo de julgamento público. Uma mulher mais velha cobriu a boca com expressão envergonhada, olhos suplicando desculpas silenciosas. Mas seu desconforto não se traduzia em ação. Permanecia paralelo ao sofrimento de Beatriz, sem nunca se cruzar. Viviane, sentada agora no balcão com ar de vitória discreta, ajustava a bolsa azul marinho de volta à vitrine com precisão calculada. Não era simples reposição, era ato ritual de reafirmação de hierarquia, demonstração silenciosa de quem tinha poder e quem não tinha. O gesto ecoava a mensagem. Essa bolsa, essa loja, esse mundo não é para você. Volta ao seu lugar. Beatriz saiu da loja e o ar do shopping, apesar de climatizado, pareceu diferente. Mais pesado, menos respirável. Seus pulmões queimavam com a sensação de ter sido despojada não apenas de uma compra,
mas de dignidade, de valor, de direito de existir em espaços que não fossem aqueles designados para pessoas como ela. As mãos tremiam enquanto guardava o envelope de volta à bolsa, cada movimento revelando a profundidade do trauma de rejeição que havia experimentado. Ela caminhou até um banco de madeira próximo à praça de alimentação, seus pés pedindo pausa, seu coração pedindo respiro, sua alma pedindo para não desmoronar ali em público. Sentou-se devagar, como se cada movimento exigisse força sobre-humana, e observou as pessoas passarem. Todas com sacolas, todas com propósito, todas parecendo pertencer a esse mundo que havia acabado de expulsá-la tão violentamente. O reflexo no vidro próximo mostrava uma mulher de cabelos grisalhos, pele enrugada pelo tempo e trabalho, olhos vermelhos contendo lágrimas que não ousava deixar cair em público. Quem era ela para achar que merecia estar naquele lugar? Quem era ela para desafiar o sistema que a marginalizar era? A voz interior que sua mãe havia cultivado, aquela que sussurrava sobre valor e dignidade, compete agora com vozes diferentes. Vozes que confirmavam o pior sobre si mesma. Falhei, pensou, apertando o envelope onde os únicos reais jamais haveria de se transformar em bolsa de luxo. Falhei com a Larissa. Ela merecia uma mãe que pudesse entrar em qualquer loja, pedir qualquer coisa, ser atendida com respeito. As lágrimas ameaçavam, queimando atrás dos olhos enquanto ela respirava com dificuldade, lutando contra o soluço silencioso que ameaçava escapar. Sacou o celular com dedos tremendo, viu a foto de Larissa como papel de parede, a filha de braços cruzados em seu escritório corporativo, sorriso confiante de alguém que conquistou o mundo. E sentiu o contraste cortante entre as duas existências. Larissa havia crescido acreditando em si mesma porque Beatriz tinha trabalhado para construir essa autoconfiança. Mas agora, neste banco em frente a uma loja que a humilhara sem remorso, Beatriz questionava tudo. Guardou o celular, engoliu em seco e sussurrou uma frase que ecoaria em sua mente pelos próximos dias. Ela estava sozinha. Ninguém para defendê-la. Ninguém para validar seu direito de estar ali. Ninguém para testemunhar que aquilo era injusto. Apenas Beatriz, o envelope com dinheiro suado e o silêncio ensurdecedor de um mundo que havia decidido, sem necessidade de sentença formal, que ela não pertencia. E naquela solidão, o maior sofrimento não era a rejeição. Era a sensação silenciosa de que o problema não estava na loja, no dinheiro ou na bolsa. O problema, sussurrava a voz venenosa em sua mente, era ela mesma. Beatriz permanecia sentada naquele banco de madeira, observando pessoas entrarem e sair de lojas carregadas de sacolas coloridas, vidas que pareciam muito mais leves que a sua naquele momento. O telefone na bolsa vibrou, notificação de algo inconsequente, provavelmente, e ela o ignorou, preferindo permanecer naquele estado suspenso entre a dor e o vazio. Minutos se arrastaram como horas. 20, 30, ela nem contava mais, apenas existia naquele pequeno ponto do shopping onde ninguém a via, onde sua humilhação se transformava em invisibilidade, exatamente onde esperava estar agora. Olhou para a foto de Larissa na tela do celular, aquela imagem de mulher segura, bem-sucedida, que havia alcançado tudo que sua mãe sonhou e muito mais. Ela está em reunião importante agora. Não posso atrapalhar com isso. O pensamento veio quase como alívio. A desculpa perfeita para manter o sofrimento para si, para não contaminar o dia produtivo da filha com fracasso materno. Talvez fosse melhor comprar um bolo caseiro. Ela sempre amou o meu bolo, sussurrou para si mesma, como se aquela fosse solução aceitável, como se retornar à segurança do ordinário compensasse o fracasso extraordinário que havia experimentado. Mas algo dentro de Beatriz, pequeno, fraco, mas persistente, resistiu a essa conclusão.
Aquela voz que havia guiado Larissa através de cada desafio de adolescência e vida profissional ainda ecoava em algum lugar próximo do coração. Como vou olhar nos olhos dela se eu mesma desisti? A memória de cada vez que ensinou a filha a não abaixar a cabeça, a não aceitar menos do que merecia, a lutar por seus direitos, mesmo quando o mundo parecia maior. Tudo aquilo se confrontava com o impulso de render-se completamente. Beatriz respirou fundo, aquele tipo de respiração que reúne fragmentos de dignidade desperdiçados, e fez algo que quase não tinha força para fazer. Levantou o telefone do colo e abriu as mensagens com Larissa. Os dedos tremiam enquanto digitava. Filha, você está na cidade? Hesitou, o dedo suspenso sobre o botão de enviar, questionando-se se realmente queria envolver a filha naquilo, se tinha direito a chamar por apoio, se... Pressionou enviar. A resposta veio em menos de 1 minuto. Larissa sempre respondia rápido, sempre estava atenta, apesar da agenda apertada. Sim, mãe, reunião acabou mais cedo. Ia te ligar. Quer almoçar juntas? Beatriz leu a mensagem 2 vezes, processando a coincidência impossível, quase mágica. Seu coração acelerou. Onde você está? Digitou, receosa da resposta. Larissa respondeu com velocidade. Saindo de um almoço de negócios. Shopping Eldorado. E você? Beatriz congelou. Shopping Eldorado. O mesmo shopping. Provavelmente a poucas centenas de metros do sofá onde agora estava. A filha estava ali naquele lugar que havia se tornado a arena de sua humilhação, mas não estava, ainda. A coincidência era demasiada, e algo dentro de Beatriz despertou de novo, não exatamente como esperança, mas como possibilidade. Dedos se movimentaram quase por vontade própria. Eu também estou aqui, enviou. Esperou. Larissa respondeu com euforia. Sério? Que coincidência! Onde exatamente? Beatriz olhou para a loja ao longe, vidraças brilhando sob as luzes do shopping. Aquela caixa de vidro que havia se transformado em seu pior pesadelo 20 minutos atrás. Algo mudou na sua respiração, na forma como o corpo se posicionava no banco. Não era plano, não era vingança planejada, era apenas a simples constatação de que sua filha milionária, sua filha bem-sucedida, estava a minutos de distância. Estou perto da praça de alimentação. Você pode vir aqui? Digitou. A resposta foi instantânea. Já estou indo. 5 minutos. Beatriz guardou o telefone no colo, respiração começando a normalizar, coração ainda acelerado, mas agora pela antecipação em vez do medo. Não havia planejado nada, não havia conspiração em mente. Mas enquanto observava as pessoas passarem, enquanto sentia os primeiros sinais de sua dignidade tentando se remover do chão onde havia caído, ela compreendeu algo fundamental. Não estava sozinha naquele shopping. Sua filha estava chegando, e essa simples realidade mudava tudo. Olhou para a loja uma última vez. Viviane visível pela vitrine, atendendo clientes com aquele sorriso profissional que dispensava para eleitos, senhor. Eduardo na entrada com braços cruzados, mantendo a guarda de um reino que não era seu defender. Beatriz respirou fundo, estranhamente calma agora, e esperou. 5 minutos. Só mais 5 minutos. Sussurrou. E pela primeira vez desde que saiu daquele lugar, algo que poderia ser chamado de esperança começou a germinar. Larissa apareceu antes dos 5 minutos. Camiseta branca bem cortada, sob tailleur caqui impecável. Cabelos soltos em ondas controladas. Aquela presença marcante que comandava espaço sem precisar falar. Executiva milionária, caminhando entre vitrines como quem reconhece seu próprio reino. Beatriz se levantou, o corpo quase automático, e quando as duas se abraçaram, foi como se o mundo parasse por alguns segundos em respeito àquele encontro. Mãe, que surpresa boa! Larissa exclamou, beijando a testa da mãe com afeto genuíno, aquele tipo de carinho que não conhece horários ou circunstâncias. Mas segundos depois,
Os olhos dela se estreitaram em preocupação genuína. Você está bem? Parece cansada. Seus olhos estão vermelhos. Beatriz piscou, tentando compor expressão neutra, mas seu corpo já havia traído a verdade que sua boca tentava negar. Estou ótima. Só andando bastante, respondeu, voz ligeiramente embargada. Larissa não era a mulher que aceitava respostas genéricas. Havia aprendido com a mãe a ler entre linhas, a entender o que não era dito, mas pulsava sob as palavras. Pegou as mãos de Beatriz e notou o tremor persistente, aquela agitação fina que vinha de choque emocional profundo. Mãe, você está tremendo. O ar-condicionado não está forte, ofereceu como explicação generosa, mas seu tom indicava que sabia perfeitamente estar aquilo relacionado à temperatura. O que aconteceu? Perguntou com gentileza que continha firmeza também. Aquela voz que Beatriz reconhecia de videochamadas empresariais e reuniões onde sua filha precisava impor respeito. Beatriz hesitou, olhou para o lado, considerou mentir, mas quando encontrou os olhos de Larissa, viu ali tanta preocupação genuína que as defesas desmoronaram. Eu queria te comprar um presente de aniversário, começou, e a voz se quebrou nas bordas. Mãe, você não precisa. Larissa tentou interromper, aquele protesto amoroso de filha que não quer que mãe se sacrifique. Mas Beatriz levantou a mão suavemente. Eu sei, mas eu queria algo especial, algo que mostrasse que minha filha merecia. O pensamento se cristalizou na frase enquanto a pronunciava, revelando a verdade profunda de tudo aquilo. Não era sobre bolsa, nunca tinha sido. Era sobre validação de que Larissa valia luxo, valia o melhor, valia ser alguém cuja mãe podia oferecer presentes em lojas caras. Entrei naquela loja ali, Beatriz apontou, braço se estendendo em direção à boutique. E não deu certo. A minimização da palavra não deu certo carregava volumes de dor comprimidos em 3 sílabas. Larissa virou o rosto para onde a mãe apontava. Depois olhou de volta, arcadas oculares se fechando levemente em concentração. Como assim não deu certo? Perguntou, pedindo especificidade que Beatriz tentou fornecer sem entregar a extensão completa da humilhação. Disseram que a bolsa não estava disponível, respondeu, minimizando, tentando poupar a filha de detalhes que pudessem causar reação exagerada. Larissa conhecia sua mãe bem demais para aceitar aquela resposta superficial. Qual bolsa? Perguntou com um tom que indicava que já estava começando a conectar os pontos. Já estava entendendo que algo mais profundo havia acontecido. Beatriz descreveu a bolsa. Azul marinho, alças douradas, exposta na vitrine. E Larissa reconheceu imediatamente. Hermès Kelly sempre tem estoque. Por que não estava disponível? O silêncio de Beatriz foi resposta suficiente. Larissa leu nas entrelinhas como quem aprendeu essa linguagem desde criança, quando sua mãe voltava para casa em silêncios carregados que significavam desrespeito, discriminação, mundo lembrando seu lugar para mulheres como ela. Mãe, o que exatamente eles disseram? Perguntou com tom firme mas amoroso, aquele que sinaliza vou ouvir tudo. E Beatriz contou. Começou com Viviane e sua rejeição condescendente, passou por Camila e Patrícia e suas risadas, me ensinou a bolsa reservada para clientes VIP, descreveu como foi pedido para sair, como o Sr. Eduardo a escoltou até a porta, como se fosse criminosa. Conforme falava, a voz embargava, os olhos enchiam-se de lágrimas que ela tentava piscar para longe, mas que insistiam em cair. Larissa ouviu em silêncio absoluto, e o silêncio dela era terrível. Era silêncio de quem está processando raiva profunda, indignação transformada em foco. Quando Beatriz terminou, Larissa permaneceu imóvel por segundos que pareceram eternos. Maxilar travado, mãos fechando em punhos discretos, respiração controlada demais, sinais de alguém contendo força que ameaçava explodir.
Elas pediram para a segurança te tirar? Perguntou, voz mais baixa que o normal, e Beatriz acusou a pergunta com aceno quase imperceptível. Você está com o dinheiro ainda? Larissa perguntou subitamente, como se solução houvesse cristalizado em sua mente completamente formada. Sim, mas... Beatriz começou, tentando evitar o que presentava estar vindo, tentando proteger a filha do constrangimento que sabia que viraria. Mas Larissa pegou a mão de Beatriz com determinação gentil. Me dá tua mão, ordenou, e começaram a caminhar. Não, filha, não precisa, protestou Beatriz, puxando levemente os passos. Mas Larissa parou, virou para encarar a mãe nos olhos, aqueles olhos que haviam crescido observando o sacrifício, sendo transformado em ação, observando dignidade sendo preservada através de recusa de aceitação. Precisa, sim, respondeu Larissa, voz carregada de promessa. Você fez tudo por mim. Deixa eu fazer isso por você. E eu não vou brigar, não vou gritar. Só vou comprar a bolsa e elas vão ter que me atender. Pausa significativa. Você confia em mim? Beatriz acenava, e as duas começaram a caminhar de volta em direção à loja, que havia se transformado em símbolo de rejeição minutos atrás. O coração de Beatriz acelerava. Não de medo agora, mas de antecipação, de possibilidade, de algo prestes a acontecer que mudaria tudo. Sr. Eduardo as viu chegando e franziu a testa, reconhecendo Beatriz, seu corpo se tensionando. Larissa entrou primeiro, e o shopping inteiro pareceu perceber, não porque ela gritasse ou gesticulasse, mas porque ela simply existed, com uma presença que comandava a atenção silenciosa. Beatriz seguiu atrás, tremendo ainda, mas desta vez por razões muito diferentes. Viviane estava atendendo Camila e Patrícia quando as viu chegar, e algo no reconhecimento do perigo futuro piscou brevemente em seus olhos antes de ser substituído por máscara de profissionalismo. Boa tarde, sejam bem-vindas, disse Viviane, ignorando estrategicamente Beatriz, focando toda a atenção em Larissa. Posso ajudá-las? Larissa avançou com passos confiantes. Pode. Minha mãe esteve aqui há pouco. Começou. E o mundo dentro daquela loja começou a girar numa direção completamente diferente. Viviane empalideceu ligeiramente. Ela não sabia ainda, mas algo em seu instinto predador reconhecia predadora também. E naquele instante, equilíbrio de poder que havia sido tão claramente estabelecido minutos atrás, começou a se desmoronar silenciosamente. Ela queria comprar uma bolsa. Disseram que não estava disponível. Continuou Larissa, apontando para a vitrine. A Hermès Kelly, correta? Viviane hesitou, calculando rapidamente as implicações daquele conhecimento específico de produtos, daquele tom que indicava alguém que sabia exatamente do que estava falando. Sim, mas como eu disse para sua mãe, é peça de mostruário, respondeu, tentando recuperar o terreno que sentia escorregando sob os pés. Larissa cruzou os braços com elegância casual que continha peso de autoridade. Interessante. Liguei para minha assistente enquanto vinha para cá. Ela me informou que essa loja tem 3 unidades desse modelo em estoque. Silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Conversas morreram, outros clientes pararam de se mover, até o ar pareceu congelar. Camila virou para Patrícia com expressão que revelava compreensão tardia, enquanto Viviane sentia o chão desaparecer. Bem, talvez tenha havido um erro no sistema, tentou Viviane. E Larissa respondeu com precisão cirúrgica. Talvez, mas eu acho que o erro foi diferente. Pausa que ecoou como trovão. Minha mãe entrou aqui com dinheiro que ela juntou durante meses trabalhando como diarista. Ela tinha o valor exato, sabia o preço. E ainda assim, você disse que não estava disponível. Cada frase era marrom, deliberada, construindo narrativa que transformava rejeição em crime. Viviane tentou falar, mas Larissa levantou a mão com gesto que silenciou qualquer objeção. Não terminei. Você não só recusou a venda, você a humilhou. Chamou segurança para escoltá-la como se fosse criminosa. Beatriz observava a filha em ação,
Essa mulher segura, poderosa, que havia crescido na determinação de nunca aceitar o que sua mãe tinha normalizado por sobrevivência. Júlia saiu discretamente de trás do balcão, incapaz de testemunhar mais aquela confrontação que ela sabia ser necessária. Camila tentou sair sorrateiramente e Larissa simplesmente disse: "Com licença, gostaria de conhecer vocês melhor. Vocês são clientes frequentes aqui?" As palavras eram educadas, mas o tom era interrogatório. "Sim, somos", respondeu Camila paralisada. "Entendo. Então vocês riram, fizeram comentários e uma de vocês filmou a situação. Apague na minha frente. Agora", ordenou Larissa com calma que continha ferro absoluto. Patrícia, mãos tremendo, pegou o celular com dedos imprecisos, abriu a galeria e começou a apagar a gravação enquanto Larissa observava cada movimento. "Não esqueça o lixo digital. Verificar depois." Patrícia acenava, o rosto pálido como papel. Viviane tentava reconquistar controle. "Quanto à bolsa, vou buscar imediatamente." Caminhou rapidamente para o estoque, deixando Beatriz e Larissa num silêncio carregado. Beatriz sussurrou: "Filha, você não precisa fazer isso. Deixa como está, não vale a pena." Larissa segurou a mão da mãe, apertando levemente. "Vale sim, mãe. Mais do que você imagina." Viviane retornou com a bolsa embalada luxuosamente, depositando-a no balcão como quem entrega a arma para inimigo superior. "Que será de vocês? Tem outras peças que gostariam de ver?" perguntou Viviane com desesperação, sutilmente disfarçada. Larissa observou a bolsa, então olhou para Beatriz com um sorriso que revelava satisfação genuína. "Perfeita. Minha mãe tem excelente gosto", disse. E o contraste entre como Viviane havia tratado Beatriz minutos atrás e como agora falava dela era abismo visível. "Qual o preço?" perguntou Larissa, já removendo o cartão Black da carteira enquanto Viviane informava. R$ 45.000. Larissa estendeu o cartão com um movimento fluido e Viviane o inseriu na máquina com dedos que começavam a suar. A transação processava enquanto todos esperavam em silêncio pesado. Este era o momento onde realidade final se cristalizaria, onde Beatriz finalmente teria sua bolsa, onde sistema que a rejeitara minutos atrás seria forçado a servir-lhe. Máquina recusou o cartão. "Tente novamente, por favor", pediu Larissa, voz mantendo compostura absoluta. Viviane inseriu novamente. "Recusa outra vez." "Parece que há um problema com o cartão", murmurou Viviane, e por um milissegundo esperança brilhou em seus olhos. Talvez tudo desabaria, talvez pudesse ser desculpada da obrigação de vender. Mas Larissa nem se moveu. "Qual a bandeira da máquina?" perguntou. "Todas as principais", respondeu Viviane. "Estranho. Esse cartão tem limite corporativo de 2 milhões, informou Larissa, pegando o celular com movimento calculado. Discou, esperou, e quando atenderam, colocou no viva-voz estrategicamente. "Oi, aqui é Larissa Andrade, conta corporativa 4457. Estou tentando fazer uma compra e o cartão está sendo recusado." A voz do banco ecoou pelo ambiente. "Senhora Andrade, identificamos a transação. O problema é na máquina do estabelecimento. Conexão instável. Pode pedir para tentarem novamente ou usar outro cartão." O silêncio que se seguiu foi monumento de derrota para Viviane. Não havia escapatória agora. Larissa desligou. "Problema na máquina de vocês", declarou tirando o novo cartão. "Vamos tentar com esse." Viviane processou a transação com tremores visíveis. Aprovado instantaneamente. Larissa assinou o comprovante, recebeu a sacola embalada e entregou para Beatriz com um gesto que era ritual de restituição de dignidade. "Seu presente, mãe." "Filha, você que comprou", protestou Beatriz fraquamente. Mas Larissa já removera o envelope da bolsa da mãe, contando as notas. Exatamente R$ 45.000. Colocou o dinheiro no balcão. "Isso aqui é dela. Quero reembolso no meu cartão." Viviane piscou. "Mas já processamos?" começou. "Então cancele e processe novamente."
ordenou Larissa com tranquilidade que não admitia objeção. Ou eu ligo para o gerente regional. Tenho esse privilégio como cliente corporativo. Viviane não teve escolha. Processou o estorno, cobrou o dinheiro em notas que contou com precisão dolorosa, enquanto Beatriz e Larissa observavam. 10 minutos de transação. 10 minutos onde todo mundo sabia exatamente o que estava acontecendo, onde poder finalmente mudava de mãos. E quando tudo terminou, Beatriz saiu daquela loja não como intrusa rejeitada, mas como mulher, cuja filha havia reafirmado seu direito de estar em qualquer lugar, de comprar qualquer coisa, de existir sem pedir permissão. Transação finalizada. Larissa guardou o comprovante na carteira com um movimento deliberadamente lento, enquanto Viviane tentava recuperar qualquer vestígio de poder que havia perdido. Agradeço a preferência. Espero vê-las novamente, disse com um sorriso que saía crispado. Profissional demais, mecânico demais. Larissa pausou, virou com expressão calma, mas cortante. Não acho que isso vai acontecer. Desculpe? Perguntou Viviane, genuinamente chocada que alguém pudesse rejeitar perspectiva de futuras vendas. Tenho uma pergunta antes de ir. Por que você disse que a bolsa não estava disponível quando minha mãe perguntou? Viviane respirou fundo, recuperando rotina ensaiada. Como eu mencionei, foi um erro no... Mas Larissa a cortou com precisão cirúrgica. Não foi erro no sistema, foi erro seu. Silêncio pesado tomou conta da loja. Camila e Patrícia pararam completamente suas atividades. Júlia virou de onde estava no fundo, observando tudo. Senhor. Eduardo, na entrada, se endireitou, percebendo que algo fundamental estava mudando no ar. Acho que você entende sim exatamente o que eu estou insinuando, continuou Larissa, caminhando lentamente enquanto falava, como predadora que circunda a presa. Minha mãe entrou aqui com dinheiro para comprar essa bolsa. Dinheiro que ela juntou durante meses trabalhando como diarista. Ela sabia o preço, tinha o valor exato. E ainda assim, você disse que não estava disponível. Viviane abriu a boca para protestar, mas Larissa levantou a mão num gesto que ecoou autoridade absoluta. Não terminei. Você não só recusou a venda, você humilhou ela, chamou segurança para escoltá-la para fora como se fosse criminosa, na frente de todo mundo. A voz de Larissa não subiu, permaneceu controlada, mas cada palavra carregava peso que fazia vitrines parecerem próximas demais, ar parecer mais denso. Você a julgou pela roupa, pelo dinheiro amassado, pela cor da pele dela, afirmou Larissa diretamente, e a palavra pela cor da pele pairou no ar como acusação que não podia ser negada. Eu jamais faria isso, protestou Viviane, desesperada. Nós atendemos todos os clientes igualmente. Mas Larissa não permitiu conclusão. Não é verdade. Quando eu entrei, você me cumprimentou com um sorriso. Não perguntou se eu tinha dinheiro, não sugeriu outras lojas. A diferença entre eu e minha mãe não é o dinheiro. É o que você acha que temos pelo que vestimos. Beatriz tocou o braço de Larissa. Filha, está bom. Mas Larissa continuou com firmeza amorosa. Não, mãe, não está bom. Primeiro choque de revelação. A transação concluída virou apenas preliminar para confronto verdadeiro. Viviane tentou. Se houve algum mal-entendido... Larissa respondeu com palavra que cortou tudo. Não foi mal-entendido. Foi preconceito. A palavra pairou, inegável, pesada como pedra. Você olhou para minha mãe e decidiu que ela não merecia estar aqui. Então Larissa se voltou para Camila e Patrícia. E vocês riram, fizeram comentários, uma de vocês filmou. Patrícia ficou branca, tremendo. Eu não... Larissa interrompeu. Apague na minha frente, agora. Patrícia, mãos pálidas, pegou o celular, abriu galeria, mostrou a Larissa que estava apagando. Processo lento, doloroso, público. Obrigada, disse Larissa quando terminou. Camila tentou defesa pré-fabricada. Nós não sabíamos que ela era sua mãe. Larissa virou, olho frio,
Pergunta que ecoaria na mente delas para sempre. E se não fosse, estaria tudo bem? É isso? Tratar alguém mal é aceitável se essa pessoa for anônima? Se não conhecemos seus filhos milionários? Revelação progressiva começou em camadas. Larissa respirou fundo, voz mudando para tom que carregava emoção contida. Minha mãe criou filha sozinha. Trabalhou em 3 empregos durante anos. Pagou escola particular para mim com dinheiro que ela precisava para comer direito. Economizou até o último centavo para construir o futuro de outra pessoa. Eu, antes de pensar nela mesma. Voz embargou levemente. E quando ela finalmente decide entrar numa loja para comprar algo especial, vocês a tratam como lixo. Júlia chorava silenciosamente, senhor. Eduardo olhava para o chão com o maxilar apertado. E a loja inteira havia se transformado em tribunal, onde sentença não era de condenação legal, mas de reconhecimento público. O reconhecimento de que injustiça havia acontecido ali, presenciada, documentada, sem defesa possível. Silêncio absoluto consumiu a loja. Aquele silêncio que pesa, que comprime, que transforma espaço comercial em câmara de confissões forçadas. Uma cliente idosa se aproximou de Beatriz, tocando levemente seu braço. Que Deus abençoe a senhora e sua filha. O que aconteceu aqui foi injusto. Beatriz virou surpreendida e viu nos olhos dessa mulher compaixão genuína. Reconhecimento de dignidade finalmente validada. Outra cliente complementou, voz baixa, mas audível. Lamento muito pelo que passou, muito mesmo. Senhor Eduardo caminhou na direção de Beatriz com passos deliberados, expressão carregada de remorso genuíno. Senhora, Beatriz, minhas sinceras desculpas. Deveria ter intervindo. Beatriz, surpreendida com apoio inesperado, segurança que finalmente reconhecia seu próprio desconforto com o que havia presenciado, respondeu suavemente. Não, não precisa. Você estava fazendo seu trabalho. Mas a compreensão entre eles era mútua. Ele sabia que estava errado. Ela sabia que ele sabia. E essa compreensão silenciosa valia mais que qualquer palavra de desculpa ensaiada. Júlia saiu de trás do balcão, aproximando-se de Beatriz com passos rápidos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não tive coragem de falar. Me desculpe. Eu tinha medo de perder o emprego, confessou, voz tremendo com sinceridade que não podia ser fingida. Beatriz, mesmo em seu próprio sofrimento recente, reconheceu a juventude assustada, a vulnerabilidade de quem precisa do trabalho mais do que da integridade, porque a pobreza força essas escolhas impossíveis. Você é jovem. Eu entendo, respondeu segurando a mão de Júlia, com gesto que era absolvição, reconhecimento de que não estava julgando alguém preso no mesmo sistema que a havia prendido. Mais clientes expressaram solidariedade. Algumas se aproximaram de Beatriz, outras simplesmente deixaram a loja em protesto silencioso, sacolas sendo colocadas de volta, compras sendo canceladas. A rejeição de estabelecimento se espalhava agora como consequência natural de injustiça presenciada. Camila e Patrícia, encurraladas pelo ambiente que havia se transformado contra elas, não sabiam mais se ficavam ou saíam. Paralisadas pela culpa recém-reconhecida, pela humilhação pública que agora experimentavam na forma de isolamento social dentro do shopping. Viviane atrás do balcão segurando a beirada com nós dos dedos brancos, tentando não desmoronar publicamente, enquanto o assistente gerente que havia estado no estoque aparecia com expressão de descrença completa ao entender a situação através de sussurros funcionários. Beatriz, que era invisível 1 hora atrás, agora era centro de empatia coletiva. Inversão de poder que era tão tangível quanto o ar que todos respiravam dificultosamente. Larissa observava tudo com o braço em volta dos ombros de Beatriz, sussurrando. Você vê, mãe, o problema nunca foi você, foi o sistema. E sistemas mudam quando pessoas como você recusam silêncio.
Beatriz acenava, lágrimas finalmente caindo, mas desta vez eram lágrimas de alívio, não de humilhação. Transmutação alquímica de dor em validação. Viviane tentou última cartada, desesperada. Senhora Larissa, se houver algo que eu possa fazer para compensar... Larissa a cortou com precisão. Sim, há uma coisa. Tratar a próxima pessoa que entrar aqui com roupas simples, exatamente como você me tratou. Exatamente. A instrução era punição e esperança simultaneamente. Promessa de mudança imposta, de futuro onde comportamento seria monitorado por consciência de culpa e medo de repetição. Viviane acenava derrotada e naquele momento algo quebrou dentro dela também. Não era apenas medo de perder clientes ou emprego, era confronto com própria crueldade refletida. Era ser obrigada a ver a si mesma através dos olhos de quem havia machucado. A máscara profissional caíra completamente, revelando mulher que havia cometido erro profundo, e essa revelação era sua própria sentença. Larissa para Beatriz. Vamos, mãe. Beatriz. Vamos. Pegaram a sacola de embalagem luxuosa e começaram a caminhar em direção à saída. Passos delas ecoavam no silêncio da loja, e cada passo era marcha de vitória que não era sobre dinheiro ou bolsa, mas sobre reafirmação fundamental de que dignidade não pode ser comprada ou vendida, apenas defendida ou traída. Viviane os viu sair e sussurrou para si mesma algo que ninguém mais pôde ouvir, mas que todo o seu corpo gritava: eu preciso mudar. Eu preciso nunca mais ser isso. Beatriz e Larissa caminham pelo shopping, e a sacola com a bolsa parecia pesar diferente agora. Não era mais símbolo de fracasso suspenso, mas artefato de vitória conquistada. O silêncio entre elas era confortável. Aquele tipo de silêncio que existe entre pessoas que compartilharam algo transformador, que não precisam de palavras para entender completamente o significado do que acabara de acontecer. Quer almoçar? Perguntou Larissa. E Beatriz acenava, ainda processando tudo, ainda digerindo a mudança súbita que havia transformado humilhação em validação. Encontraram um restaurante italiano próximo. Aquele tipo de lugar que não era luxo extremo, mas carregava elegância respeitável, exatamente o ponto médio onde Beatriz se sentia confortável. O garçom as atendeu com educação genuína, sem condescendência, sem o dubioso dar-se conta que havia caracterizado o atendimento anterior. Beatriz notou tudo. Seria sempre assim se ela estivesse com Larissa? Seria sua cor, sua aparência, sempre precisar de validação através de outra pessoa para ser vista como merecedora de respeito básico? Filha, preciso te falar uma coisa, disse Beatriz, colocando o garfo de lado. Larissa pausou sua água, dando atenção total. Eu não quero que você ache que eu preciso de você para ser respeitada. Entende? A sentença saiu como questão existencial, como preocupação que havia germinado durante toda a cena que se desenrolara. Você me ajudou hoje e eu sou grata, mas eu entrei naquela loja sozinha porque acreditava que merecia estar lá, não porque eu tinha uma filha rica para me validar. Larissa seguraria a mão da mãe, dedos entrelaçados com firmeza gentil. Eu sei disso, mãe. Você sempre foi a pessoa mais digna que eu conheço. Nunca duvidei disso. Pausa significativa. Mas o mundo não pensa assim. O mundo precisa de pessoas como você e pessoas como eu para começar a pensar diferente. Beatriz olhou para os olhos da filha, vendo ali verdade que transcendia aquele momento. Larissa havia compreendido algo que levaria décadas para a mãe aceitar, que mudança social não acontece através de resignação individual, mas através de confronto coletivo com injustiça. Então, precisamos mudar o mundo. Uma loja de cada vez, respondeu Larissa, e as duas sorriram. Sorriso que carregava leveza que não havia existido horas atrás.
O garçom trouxe o pedido e comeram em silêncio confortável, Beatriz observando a bolsa na mesa como quem confirma que realidade aconteceu, que não foi alucinação ou wishful thinking. Sabe, eu nem quero mais essa bolsa, sussurrou Beatriz repentinamente. Por quê? Perguntou Larissa genuinamente confusa. Porque não é sobre a bolsa. Nunca foi, respondeu Beatriz, sentença que cristalizava verdade que havia levado horas para ser formulada. Era sobre o que, então? Larissa perguntou, mesmo sabendo provavelmente da resposta. Sobre provar, para mim mesma, que eu podia, que eu tinha direito. Que meu dinheiro, mesmo vindo de trabalho braçal, era tão válido quanto qualquer outro, explicou Beatriz. E lágrimas desceram novamente, mas desta vez sem vergonha, porque eram lágrimas de clareza, não de derrota. Uma semana depois, Beatriz no trabalho, em casa de família classe média alta, onde era diarista há 5 anos. A dona da casa, a senhora Mariana, que sempre havia sido respeitosa, mas distante, a chamou com tom diferente. Beatriz, preciso falar com você. O coração de Beatriz acelerou. Aquele tom podia significar muitas coisas, nem todas positivas. Minha irmã está procurando alguém para gerenciar a casa dela, coordenar outros funcionários, fazer compras, organizar. Não seria trabalho braçal. Paga muito bem. Pensei em você. Beatriz congelou. Gerenciar, coordenar, posição que ela normalmente recusaria automaticamente. Não sou preparada, não mereço, vou desapontar. A trilha sonora interna de décadas de autodepreciação que havia normalizado. Mas então pensou em Larissa, em como a filha havia olhado nos olhos dela e dito que era digna, em como havia recusado aceitar sistema de humilhação que todos pareciam aceitar como normal. Posso pensar? Perguntou Beatriz, surpreendida com própria coragem de não recusar imediatamente. Claro, me avisa até sexta, respondeu senhora Mariana, e Beatriz terminou o dia flutuando entre esperança e medo. Medo que a acompanhava a toda a vida, aquele que sussurrava que crescer era presumir demais. À noite ligou para Larissa, contou a oportunidade e ouviu em resposta palavras que ecoariam em sua mente para sempre. Mãe, você criou uma filha sozinha, pagou faculdade particular catando lata e teve coragem de entrar numa loja de luxo mesmo sabendo que poderia ser julgada. Você consegue qualquer coisa. Silêncio em resposta. Depois, você está certa. Vou ligar para ela e aceitar. Larissa riu do outro lado da linha. Sempre estou certa. Você me ensinou isso. 2 meses depois, Beatriz voltando de compras para o novo trabalho, desta vez de gerente administrativo da casa de família importante. Passa em frente à mesma loja de luxo onde havia sido humilhada. Para por instinto, observa pela vitrine. Júlia a vê, acena com sorriso genuíno que revela transformação também nela. Ganhou coragem através da coragem de Beatriz. Viviane está ali também, atendendo o cliente com aparência simples, com respeito genuíno que não é atuação, é mudança verdadeira. Senhor, Eduardo na porta acena para Beatriz. Ela acena de volta. Poderia entrar, poderia se aproximar, mas percebe que não precisa. Não precisa provar nada a mais. Já provou, não a si mesma, já sabia seu próprio valor. Provou ao mundo que havia perdido o direito de duvidar dela. Pensa em entrar só para comprovar, mas então compreende verdade final. Algumas batalhas você vence voltando, outras você vence seguindo em frente. Sorri para si mesma e continua caminhando, a bolsa na mão, já não mais símbolo de conquista, mas lembrança de que dignidade não é dado, é direito que deve ser defendido todos os dias. Se essa história mexeu com você de alguma forma, deixa o seu like. Significa muito pra gente e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar.
Se inscreve no canal se você acredita no poder de histórias que emocionam e transformam. Cada inscrição é o que me dá força e certeza para continuar trazendo essas narrativas. Conto muito com você. E não vá embora ainda. Escolha uma das 2 histórias que deixei na tela para assistir agora. Te encontro no próximo vídeo.